Agenda Carioca. Se você gosta de esporte, esse programa é para você. E se não gosta, tenho certeza que você vai sair daqui inspirado, porque eu tô com duas personalidades aqui que deixaram sua marca, seu legado no esporte brasileiro. Vou começar com ela, que é a mulher brasileira, a única mulher brasileira no Hall da Fama do Ironman, a maior triatleta que esse país já produziu e um sinônimo de longevidade, resiliência no esporte, Fernanda Keller. E um empresário do setor que tem movimentado e produzido eventos que tem levado o Rio de Janeiro para um outro patamar, construindo uma imagem de uma cidade que pode ser capital do esporte. Ele está à frente de eventos como a vinda da NFL para o Rio de Janeiro, o Rei e Rainha do Mar, que vai acontecer nesse fim de semana, e é também um atleta, com histórico de atleta. Foi campeão pan-americano, competiu defendendo o nosso país. Obrigada, Pedro Rego Monteiro, por estar aqui também com a gente hoje. Prazer, Antônio. Estou muito feliz de receber. Eu confesso que eu não sou uma atleta, mas eu adoro acompanhar esporte e vocês são dois ícones que eu tenho muito respeito e admiração, porque esporte é principalmente resiliência, frequência, né, dedicação e a transformação social que isso representa. Os dois são pessoas também muito ligadas à causa social. Pedro nasceu com isso no berço, é filho da doutora Rosa Célia, nossa grande cardiologista, fundadora do Instituto Pró Criança Cardíaca, foi inclusive médica do meu filho quando nasceu, e uma mulher que devotou a vida para principalmente ajudar crianças mais vulneráveis, sem condição de um tratamento de excelência como o que ela oferece. Eu acho que ter nascido nesse berço te motivou, né, a sempre ter essa preocupação em como trazer isso para o esporte, concorda? Não, eu concordo, assim, eu tenho essa paixão pelo esporte, ter sido atleta, assim, nunca tentei, sou formado em economia, tentei mercado financeiro, mas rapidinho fugi, voltei. E desde o nosso primeiro evento, né, a Fernanda é parceira sempre com o Instituto, assim, o Rei e Rainha, por exemplo, desde a primeira edição, a gente doa 10% das inscrições para causas sociais. Então, durante muito tempo foi para a Criança está até um pouco mais estável agora financeiramente, então a gente tem um fundo que a gente, enfim, ajuda projetos ao longo do ano. E sem dúvida nenhuma, minha irmã trabalha no terceiro setor hoje também, está no Smart, enfim, diretora do Smart. E ter minha mãe, né? Meu pai também é uma pessoa super do bem, super bacana, muito, fica ali, não aparece tanto quanto a minha mãe, mas dá muito suporte para minha mãe, viabiliza tudo que minha mãe quer fazer. Minha mãe realmente é uma pessoa especial. Mas tudo que a gente vem construindo, todos os conhecimentos, toda essa história, assim, eu me vejo hoje muito mais preparado para em algum momento poder focar muito no social, sabe? A gente montou um projeto, a gente está aprovando em lei federal agora para o Santa Marta, então a gente já quer começar, tentar captar esse ano ainda, ano que vem já começar um projeto de esporte para o Santa Marta, fomentando o que já tem lá, não tentando trazer coisas muito novas, mas já tem muitas iniciativas bacanas de pessoas da própria comunidade, então assim, a gente mapeou junto com o Instituto da Criança, a gente contratou o Instituto da Criança para fazer um mapeamento sério, assim, então, mas eu em algum momento me vejo realmente ainda no esporte, mas se hoje, sei lá, eu estou 10% social e 90%, né, business, negócio, em algum momento eu me vejo ao contrário. Fernanda, já que a gente começou falando de projeto social, vamos falar do Instituto Fernanda Keller. Você sentiu necessidade de devolver o que o esporte te deu? Em que momento, né, dessa trajetória aí de 2 décadas e meia de atletismo? Até mais, né? São 40 anos de Ironman de esporte, né? Eu comecei a fazer o Ironman, o triatlon no Rio de Janeiro. 5 anos já. Não, eu comecei a fazer a primeira prova que aconteceu no Brasil nos anos 80. Nos anos 80 o Brasil era uma febre de esporte na praia, era voo livre, era surf, era festival de música, tudo na praia rolando. O Rio sempre foi uma cidade borbulhante, assim, né? Tudo que acontece aqui uma cidade que estimula a prática de esporte. Sim, é linda. O mundo inteiro sonha com o Rio de Janeiro, porque é uma cidade linda, né? Muito bonita. Tanto o Rio quanto a minha cidade, Niterói, a gente se complementa. Então, eu moro hoje no Rio há muitos anos, mas eu tenho esse projeto social em Niterói, que é a minha cidade natal. Eu senti a necessidade de usar essa ferramenta de esporte, que eu virei tudo isso, né? Assim, eu acho que quando a gente sonha com uma coisa, a gente visualiza aquilo, a gente se transforma, né? Então, quando eu tinha 16, 17, fazia educação física na UFRJ, e aí começou isso, eu fiz esse primeiro triatlon, eu me apaixonei e eu virei o esporte.
Então, para mim, nadar, pedalar, correr é a minha religião, assim, é o que eu faço, é o que eu sou. Então, todo mundo se relaciona, triatleta e Fernanda Keller. Então, tipo assim, que escreve aqui embaixo do seu nome, empresária, campeã, mas triatleta, assim, porque Isso virou resume meu tudo. estilo de vida, meu trabalho. Então, nada é como não poder, assim, compartilhar isso com a minha filosofia, né? Com crianças que precisam muito de ter resiliência, né? Porque às vezes você vem de um local que você vive numa situação vulnerável, é outra lei, é outra regra. Então você a família não tem como, não entende muito que existe uma outra possibilidade, né? O Edu Milira fala muito, não importa de onde você veio, importa de onde, para onde você vai, e isso que é onde você tem que mirar onde você quer. Então no esporte era assim comigo. Comecei, inventei um esporte que é o Ironman, que é o triatlon, que ninguém sabia nem o que que era. Eu falava Eu acho que eu confundi 4 décadas com 23 anos de Ironman ou mais, né? Mas não, eu tenho, é que é muito número, Antônio, dá pra você gravar, muitos anos. Eu comecei o meu primeiro Ironman em 87 no Havaí. Eu tenho 27 participações, 28, eu acabei de fazer 28 agora em outubro, em Kona, no Mundial. Entrei pro Hall da Fama ano passado, tenho 23 participações consecutivas como atleta profissional em Kona, mas eu continuo indo porque eu amo fazer essa prova. Por mais que as pessoas, geralmente, que foram profissionais e que tiveram tanto êxito como, graças a Deus, eu tive, eu fiquei 14 vezes entre as 10 melhores do do mundo. mundo lá e 6 entre as 3. E fora as provas aqui, eu sou pentacampeã do Ironman Brasil, mas eu continuo fazendo, não disputando títulos no profissional, mas é meu estilo de vida. Então eu usei essa ferramenta do esporte para compartilhar esses valores com crianças que vivem situações vulneráveis. Então eu tenho a Estácio, que é o meu maior parceiro, e depois de alguns anos no projeto, a gente transformou essa parceria não só para o esporte, mas educação. Então todas essas crianças que eu levo, eu sou convidada pelo Rei e Rainha do Mar, que Pedro tem essa consciência, a gente trabalha muito junto, tudo que eu peço para o Pedro, ele tenta me ajudar. Então levar as crianças lá, são crianças que não só fazem triatlon comigo em Niterói, na Praia de Caraí, toda terça e quinta lá e domingo, mas O elas projeto consiste em treinamento e e educação. também e aí você dá um apoio para que eles possam participar das principais competições. Sim, mas o mais importante é que a gente leva, a gente tem 20 bolsas de estudos de universidade na Estácio. Então, eu tenho, olha, esse ano eu tenho uma engenheira se formando, que está comigo desde 7 anos, e ela vem da comunidade, e ela se formando na Estácio com a bolsa 100% gratuita. E ela já foi contratada por uma empresa de engenharia da minha cidade, Niterói, a Soter, e ela já trabalha como engenheira. Então, acho que o esporte ele é uma ferramenta não só de inclusão social, mas de vida, né? Então, acho que no esporte a gente acaba conseguindo transformar a vida das pessoas. E como assim, Fernanda, assim, porque o Ironman é isso. Porque você fala assim, alguém me falaram assim, isso não é para menina, e eu fui lá. Provei que era para menina. Completar uma prova dessa já é um desafio enorme, que são mais de, sei lá, 9, 10 horas nadando, pedalando, correndo. Então, se chega uma criança dessa, que está acostumada a falar, isso não é para você, aí você fala, é assim, você vai ser engenheira, você vai ter tua grana, e você não vai precisar de trabalhar, né, de um emprego que você não goste e tal. Não que esses empregos não sejam importantes, mas eles são fase, né? Então, as pessoas têm que mirar bem alto, assim. Então, acho que o esporte é isso. Tudo começa com desejo. Então, acho que para mim é um dos meus maiores legados, que eu tenho mais orgulho. Não é ficar falando que eu fui campeã, que é Hall da Fama e tal, tal, tal. É o quanto isso serve para eu conseguir compartilhar com outras pessoas. Que bonito. Aliás, você falou de ser desafiada. Tem uma história curiosa de uma americana que disse numa entrevista que o Brasil não estava no nível Ironman e isso te ofendeu, de certa forma. Você falou, vou desafiá-la para provar que ela está errada. Então, você vem da mídia de muito tempo, né? Então, há muitos anos atrás, no Ironman Brasil, que foi até no Rio, já faz um tempo, até uma amiga minha, eu já tinha, porque assim, em 87 eu fui, completei meu primeiro. Em 89 eu fiquei entre as 4 melhores do mundo já. E aí, ela já me conhecia, mas assim, a gente sofre muito preconceito, né? Porque até aqui mesmo, na época, a mídia não falava, olha, a favorita é Fernanda Keller e tal. Depois de um tempo eu ganhando, não tinha como, né, negar. Mas tem sempre, sim,
uma coisa de valorizar O que vem de fora. o que vem de fora e tal. Mas tudo bem, eu também sem mimimi, a gente manda ver. E aí ela chegou aqui, deu uma entrevista, falou que aqui no Brasil não tinha atleta do nível dela. E eu achei incrível, eu achei ótimo, porque eu colei a reportagem no meu espelho, todo dia eu olhava. E aí a gente serviu como combustível para mim, né? Na época não tinha tantos isotônicos poderosos e tal, então esse foi o meu isotônico pro Ironman. Genial. E aí eu venci essa prova. Foi uma prova super disputada, dificílima. É uma história especial. Foi essa que você terminou com rubéola? Não, eu estava com rubéola, eu não sabia, né? Na realidade, eu falei. Meus pais foram para Angra, que essa prova nadava em Angra, em Porto Belo, e depois pedalava até o Rio e corria a maratona passando pela Cidade de Deus, aqui na Barra, e depois chegava no autódromo, num supermercado aqui na. Era uma loucura, no meio do trânsito. E, e aí eu tinha na época uma guru chamada Dona Neida, aí eu liguei para ela. Meus pais estavam em Angra já, meu pai era muito torcedor, e aí eu, é, eu fui depois. Eu não contei para ninguém, fiz a prova, liguei para essa minha guru, ela falou assim: não, pode fazer que vai dar tudo certo. Eu falei: não sei como, mas eu não sabia que eu estava com o rubéola. Se eu soubesse, acho que, não sei. Eu era meio maluca, talvez eu tivesse feito. Mas eu não teria falado para ninguém. Então aí eu fui no médico, eu ganhei a prova e fui ver, eu tava com rubéola. Eu acho que é porque a gente é muito mais forte mentalmente do que a gente imagina ser. Eu acho que isso que é a mensagem. Não é para ninguém fazer, gente, quem tá ouvindo, não façam prova nem nada doente, que isso é a maior loucura, isso é errado. Eu fiz porque eu não sabia. É que esse prêmio tinha que ser seu, realmente, com todos esses reveses, ainda assim você conseguiu Porque eu chegar ao tenho pódio. orgulho de representar o Brasil, sabe? Então acho que não era só Fernanda Keller, era Fernanda Keller porque tem um momento que você passa a não ser você. Você passa a ser Fernanda Keller da Antônia, do Pedro, de todo mundo tá ouvindo, porque você representa a sua nação. E isso tem um peso para o atleta enorme. Pro bem e pro mal. Não, pro bem, porque você representa teu país, você tem orgulho. Então Mas a acho que responsabilidade só não, aumenta. você quer dar o teu melhor o tempo inteiro. O atleta tem essa coisa. A gente não aceita. Por isso que o Pedro, ele faz essas provas perfeitas. Ele tem a inspiração na casa dele. Porque pra gente, a gente tem vergonha de fazer coisa feia e errada. Você se importa. A gente se importa. A gente não nasceu pra fazer nada mais ou menos. A gente nasceu, tem um mindset de entregar nada Melhor. menos que o nosso melhor. O tempo inteiro, não é? Uhum. É Senão um problema. a gente tem vergonha de fazer coisa errada, né? Tem, a gente perde dinheiro, mas a gente quer fazer. A gente está agora mesmo, te interrompendo rapidinho, mas a gente vai lançar o Rio Sports Village agora, né? Que é esse evento na Marina da Glória, 3 dias. Quer até te convidar agora, se você puder, participar de um painel, de uma palestra, vai ser um prazer. Vai ser o E a evento gente. simultâneo, quer dizer, onde você vai retirar o kit do Rei e Rainha do Mar, você vai viver Isso. toda uma A gente, experiência, a não é gente isso? aproveitou que já tem 6 mil, 7 mil inscritos, que normalmente leva mais uma pessoa, então já são 12 mil, 15 mil pessoas que já passam para a entrega de kit do. E a gente está investindo um dinheiro bom, né? Uns patrocínios que a gente estava contando não entraram, vai ser um investimento parrudo. A gente está tendo reunião, vamos cortar. Eu falei, pô, não consigo, assim. Sabe isso que você falou, assim, a coisa de Vai imaginar que diminuindo a vão ter margem de que... lucro, mas Não não tem lucro tira. nenhum, o lucro acabou, assim, acabou, são algumas centenas de milhares de reais que a gente vai investir. E a gente está tendo que cortar. Eu falei, pô, não corta isso não, assim. Fico pensando na galera que vai lá, tipo você falou, eu acho que tipo quando você competia pelo Brasil ainda, você, né, você não está competindo, mas você está representando o Brasil quando você vai fazer um Ironman agora. E assim, eu fico pensando cada uma das 15 mil pessoas que vão lá e vão falar, pô, mas essa cadeira aqui de plástico não dá, tinha que ser uma cadeira de madeira, ou, né, pô, essa palestra aqui podia ser num painel melhor, ou podia ser num... E aí é isso, assim, esse algo a mais Essa que a gente busca sempre quer por dar pela excelência. perfeição, né, no seu caso, fazia competir, né, com o Rubella, né, e hoje, para mim, assim, me faz muitas vezes perder dinheiro, mas fazer questão do evento ser o evento caprichado, que assim, tá atendendo todo mundo, como a gente estava falando antes, assim, democrático, as pessoas se sentem Pedro, a acolhidas. Fernanda falou que ela vai participar, vai continuar participando do Ironman de uma forma mais recreativa, sem o peso, né, de sair campeã, e sim porque esse é o esporte que ela pratica. O Rei e Rainha do Mar tem um pouco essa característica de ser uma competição que tem lá o atleta de ponta que quer performar, vai nadar 10 quilômetros, quantos quilômetros, mas tem o cara que vai andar 500 metros e vai fazer o seu programa do fim de semana. Me fala um pouco do perfil dessa prova dentro desse universo de pessoas que buscam... Não, isso é uma boa. A gente estava falando um pouquinho antes, né? O Rei Rainha a gente quer que ele seja muito democrático, assim, de tudo. Então, tem o gordinho que acabou de começar a fazer, né, esporte e aí ele quer fazer uma prova, ele não se sente muito à vontade de fazer um evento maior, mas ele
se sente acolhido ali. Você tem as Fernandas, as super atletas, o pessoal do Brasil todo, muita gente fora do Brasil, assim, desde 3 anos de idade. Então a gente gosta muito de ter as provinhas Kids, corridinha na É o areia. Mini, Rei Rainha, né? Como é que chama? Tem a Kids, né? Kids. Que a gente tem a corridinha a partir de 3 anos, assim, para molecadinha já começar também a ter contato. A gente tem, né, centenas de participantes de projetos sociais do Brasil todo, enfim. Talentos do Capão, Golfinhos da Baixada, o Instituto da Fernanda, então assim, tem Puxa da Mangueira, enfim, tem uma coisa assim, é isso, assim, a gente quer, e eu faço muito comercial do Rei Rainha. Durante um tempo eu queria, vou tentar vender o Rei Rainha como sendo o evento elite, né, que é bom para. Depois de um tempo eu vi, ele não é, assim, ele também é elite, ele é terceiro, ele é social, ele é um evento democrático. Então assim, se é uma marca que só quero falar com a elite AAA, não sei o que, não é, talvez seja o evento, a não ser que seja uma marca que está mudando também. Eu acho que está cada vez mais cool, graças a Deus, assim, você ser democrático, né? Você falar com elite, mas num ambiente Mas você não acha que a democrático. localização também convida? Porque você sai do posto 6, assim, onde a praia, onde muita gente. Só de ver, eu quero entrar nessa água. O Rio tem isso, né? Se Diferentemente fosse São uma natação num lugar mais isolado, isolado, talvez né? não Outra tivesse. cidade, assim, a praia do Rio é um ambiente, né? Segue sendo um ambiente hiperdemocrático, um ambiente mais democrático que a gente tem aqui, né? É Havaianas né? Que você tem, do rico ao pobre, todo mundo. Então, sim, e é um evento que a gente tem prova de 500 metros, 1 km, 2 km, 3 km, de 10 km, assim, são mais de 18 provas. Está sempre lançando provas novas também, assim, para a galera continuar motivada. É isso, assim, mas acho que ser democrático e ser inclusivo é uma coisa que a gente preza muito. Mas eu acho que o mais importante é que hoje, seja natação, seja o Rei Rainha do Mar, sejam as provas de Ironman, elas estão esgotando. Por quê? Isso, graças a Deus, virou um estilo de vida. Então, eu acho que psiquiatras, médicos estão receitando esporte. O Arthur Guerra, que é um psiquiatra que eu trabalho com ele receita Ironman, maratona, todos esses tipos de eventos para as pessoas poderem até se tratar mesmo, sabe? Da ansiedade, às vezes o uso de drogas e por aí vai. Então, assim, todas as provas de Ironman do ano que vem, a maioria sold out, foram todas preenchidas as vagas com um ano de antecedência. Então, acho que o público que está frequentando o Rei e Rainha do Mar são pessoas que estão mudando o estilo de vida. E tem muita gente mudando o estilo de vida. Era um universo tão pequeno de atletas, né? Quando você começou, e Não, hoje então, é. muito legal. E isso é o nosso legado. Hoje a nosso delegação orgulho. brasileira que vai para o Havaí é enorme. Então, ano passado, quando eu que eu entrei pro Hall da Fama lá no Havaí, eu também fiz um treino para comemorar meu aniversário. Convidei, tinham 60 meninas do Brasil. E a maioria nunca tinham feito o Ironman, era todo mundo começando. Então, eu poder olhar que eu era assim, sozinha, né? E todo mundo achava que eu não ia casar com ninguém era meio excluída e eu não ligava nem um pouco para isso. Hoje eu vejo que as pessoas fazem uma tatuagem no braço com uma marca escrito Ironman. Porque elas têm orgulho de fazer. ter Hoje, conquistado isso. os grandes empresários, presidentes de várias empresas, eles colocam presidente da L'Oréal, da Nestlé, lá, e embaixo ele coloca Ironman Finisher, né? Que ele terminou uma prova de Ironman. Isso é direto, e não é só no Brasil. Isso é Que no esse mundo inteiro. comportamento também mude um pouco a percepção da sociedade, porque quando eu conheci melhor o Pedro, eu estava trabalhando como subsecretária de eventos, e a gente teve muitas reuniões do Letap, que foi uma prova de ciclismo que ele trouxe em 2 edições, que eram 100 e poucos quilômetros. Imagina gradear a cidade do Rio de Janeiro inteiro em 100 e poucos quilômetros para uma prova. E a dificuldade das pessoas aceitarem em alguns locais, eu não vou poder tirar meu carro da garagem durante 6 horas no domingo. Gente, esse é um evento que é tão transformador e tão importante para a cidade, né? E convencer os órgãos públicos. Eu queria até perguntar para os dois quais são os maiores entraves que a gente ainda enfrenta para realizar eventos ao ar livre numa cidade como o Rio de Janeiro. Acho que é cultural, né? Eu acho que isso tem que... as pessoas têm que entender os benefícios e ter uma boa organização. Selecionar bem para quem que você vai entregar a cidade, né? Então, tipo, a empresa dele é uma empresa séria que organiza evento. Então, acho que tem que ter Esse compromisso esse compromisso em fazer eventos com quem sabe fazer evento. Porque isso faz uma diferença muito grande. Porque, realmente, se você vai levar um evento
você tem que. A gente estava falando de política, né? Você tem que fazer uma política da boa vizinhança. Você tem que também pensar em quem mora ali e, de uma certa forma, A gente estava falando do impacto dos barraqueiros, é todo mas um você tem que fazer que ecossistema, né? elas Que façam parte do evento, entendeu? Fazer, como que eu posso fazer para amenizar isso e para também levar alguma coisa positiva para aquelas pessoas, né? Então, se você tiver uma reunião para pensar em que você pode entregar de retorno para aquela comunidade que, de uma certa forma, durante algumas horas você vai estar ali interferindo, eu acho que isso você cria. Eu acho que medidas compensatórias, né? e um bom papo, né? Eu acho que política da vizinhança é justamente isso, chegar num lugar e conversar com as pessoas. Porque a gente tem muito mania de chegar num lugar e não explicar nada e impor, né? Aí, por imposição, a gente não consegue nada, nem em casa com o filho, né? Imagina você chegar na Uma coisa rua. curiosa que eu aprendi nessas reuniões é o tal do timetable, que eles vão cronometrando o tempo que o melhor atleta e o pior atleta vão levar para fazer aquela prova, para o último ser eventualmente levado por um carro vassoura, se ele não Serra fila conseguir, ali para ele, liberar. quando você faz a inscrição, você está de acordo a ter que cumprir naquela, porque tem que liberar as vias. Então, é uma logística para os fortes, realmente, parabéns. Fernanda, eu queria falar da questão mental, você fala muito da cabeça, que a cabeça te leva longe, que não é só o preparo físico, que a gente acredita, a gente tem que acreditar que a gente pode mais. Fala um pouco disso nas suas mentorias, nas suas palestras, como é que você aborda essa autoconfiança, assim, acredite no seu potencial. Que conselho você dá para um atleta que Então, está com dor aqui, dor ali, né, não dormiu direito? Como é que ele busca dentro dele essa... Antônia, bom, eu há pouco tempo assisti a palestra do Orlando Cane, que é um mestre que me acompanha há muitos anos. Eu tenho atendimento sempre com o Dr. Arthur Guerra, fiquei muito amigo dele, é um dos maiores psiquiatras do Brasil. E o esporte, né, ele é uma ferramenta muito importante para a saúde mental. Eu acho que o esporte é um momento que a gente medita em movimento, né? Seja qualquer esporte, seja nadando no mar, seja correndo, seja fazendo o seu pedal. Ali é um momento que as pessoas têm para elas conseguirem respirar, né? Então, o esporte, ele obriga você a focar na sua respiração e é um momento de você pensar no seu dia, o que que você vai fazer, ou não pensar em nada, sabe? Você sentir só, sentir aquele momento. E hoje, nessa correria que tá, se você vê o caos que é o dia a dia, é telefone, celular, barulho, eu vou para ali, saio correndo para aquilo. Esse momento ele é sagrado, é o momento que equilibra você. Então, às vezes a gente acha que o esporte ele é físico, mas o esporte ele vai muito além do físico, né? Ele leva a gente para uma outra dimensão. E essa dimensão, essa endorfina que a gente consegue no esporte, ela ajuda a gente a ficar bem, né? A gente ter uma qualidade de vida. E isso é fundamental. Então, quando eu penso em treinar pessoas para fazer provas de Rei Rainha do Mar, Ironman, meio Ironman, 70.3, né? Eu penso que eu estou ajudando ela a ter uma qualidade de vida melhor. Porque não é para ela ser atleta de alto rendimento, disputar, mas ela até pode se ela quiser, mas é muito mais do que isso. É para ela ter um momento para cuidar da vida dela, da saúde e se equilibrar. Porque não tem aquela coisa que fala no avião, se você não, primeiro você tem que colocar a máscara para você respirar. Depois você ajuda as outras pessoas. Porque se você não está nem conseguindo respirar, como você vai ajudar alguém a respirar? Você tem que estar bem. Então, eu acho que o esporte é essa conexão. Você não consegue completar uma maratona, uma corridinha, nem a prova mais curta do Rei Rainha do Mar, se você não focar na sua respiração, entendeu? Então, acho que você consegue isso. E isso é saúde mental. Claro. Vamos falar de um outro esporte que não está nem no mar, nem na terra, que é a nova empreitada do Pedro. O desafio de trazer a NFL. Já trouxe para São Paulo, né, em 2 edições, e agora para o Rio de Janeiro, no Maracanã, em 2026. Já tem dia exato? Tem um domingo provável, Domingo mas não provável. foi Não, confirmado não tem ainda, mas confirmado. provavelmente mais para o final de setembro. Verdade que o Brasil é um dos maiores consumidores de NFL depois dos Estados Unidos? Está no É, top do ranking? tem o México ali, né, que é quase Estados Unidos, assim, também muito forte, mas o Brasil, em várias métricas, está até Eu sempre à achei que o frente do brasileiro México. torcesse um pouco o nariz né, porque querendo defender o futebol, É, então, assim, a gente segue sendo o país do futebol, né, assim, qualquer outro esporte ainda é nicho, né, assim, seja o Ironman, seja triatlon, seja o vôlei, até o basquete, enfim. Mas você falou de nova empreitada, porque agora, né,
o iceberg apareceu, né? Assim, mas a gente tá com a NFL há 10 anos já. Me explica o que é. Futebol americano. Super Bowl. Sério? Você já acompanha, não? Não, não acompanho, mas Quarterback, mas os Tom Brady, quarterback, Tom Tom Brady. Brady, Tom Marido Brady. de Gisele. ótimo. Então, assim, a gente tem uma história muito longa, assim, não vou, enfim, não cabe, mas em 2015 eu fui a um Super Bowl. Na época a gente trabalhava para a Nike, a Fernanda foi, a gente trouxe o treino o Nike Run Club pro Brasil, lembra? Que você Aham. foi a vários treinos com a gente. Eu E na fui época, madrinha da primeira meia maratona isso, feminina e tava lá sempre correndo com todo mundo. E assim, até conectando, depois eu volto para a NFL, mas conectando uma coisa que você falou, assim, a gente tinha uma dificuldade de trazer o jovem para o esporte, né? Isso tem 10 anos, né? E hoje, né, até pela questão de saúde mental e tudo, assim, o jovem está correndo como nunca, óbvio, assim, mas está correndo de verdade, trocando a night por corridas com café da manhã, com música, Até enfim, agora festas, né, de coffee parties, tem uma de tendência agora das corrida, pessoas. que a galera não está preocupada com pace e tudo, mas quer estar junto e já Tanto é que percebeu um isso, assim. aplicativo como Strava cresce loucamente, né? A maior É. rede social do esporte é realmente Inclusive, uma comunidade. a Rosana do Strava Rosana estará no Rio Forte. Sports Village também falando. Enfim, eu estava nos Estados Unidos com a Nike, a gente trabalhava para a NBA na época também, eu ia para Nova York NBA, acabei passando, estava no Sundance de cinema, história longa também, ia ter o Super Bowl do lado ali em Phoenix, história, de verdade, história bem longa, mas aí eu fui pro Super Bowl, me apaixonei pela NFL, eu tinha morado 10 anos nos Estados Unidos, mas nunca tinha sido muito fã. E aí a gente era agência do Comitê Olímpico Americano também na época, e a CMO do Comitê Olímpico Americano tinha sido a NFL, ela conectou a gente com a NFL. E aí vem essa jornada, né, de 10 anos, assim, durante 7, 8, na verdade 9 anos, a gente fazendo quase, com muito suporte da NFL, mas a gente tocando rede social, comercial, tudo sozinho. E a gente tentou trazer um jogo para o Brasil em 2000 e lá atrás, assim, na época do Pezão, faltou um aporte, do Estado estava numa situação ainda mais difícil. E aí, há 2 anos, recebeu uma ligação, né, dizendo, ó, é possível, tinha um jogo que ia ser no México, eles estão reformando o Estádio Azteca para a Copa do Mundo, então não vai poder ser lá, a gente vai levar para Madrid, Rio ou São Paulo. A gente vinha fazendo o evento NFL em Brasa, em São Paulo, mega sucesso, o Brasil tinha chamado a atenção já da NFL. E aí a gente, né, entrou em contato com o Rio, entrou em contato com São Paulo. São Paulo tinha um secretário da SP Tours, o Gustavo, muito fã de NFL, que entendia já o potencial. E São Paulo fez um aporte maior, a gente foi para tanto o Rio quanto São Paulo foram para Londres, a gente fez o pitch lá e tudo, São Paulo levou. E aí fez o jogo durante 2 anos, né, ano passado e esse ano, e assim, aí a gente começou uma conversa também, a NFL, de novo, outra história muito longa, mas surgiu o interesse da própria NFL de ter um jogo no Rio, e aí o prefeito Eduardo Paes super embarcou, né, o secretário Guilherme, enfim, todo mundo, o Estado Felicidade também, geral dos cariocas. enfim, o Estado, em São Paulo é um apoio da Prefeitura, no Rio, a Prefeitura e o Estado estão juntos, cada um dividindo a conta. E aí confirmamos aí. Já sabe que times virão? Não, os times eles confirmam normalmente em maio, né, do ano, então maio do ano que vem. Quem deve ter ganhou o o time. último Super Bowl foi o Patriots? Foi quem foi? Não, o Patriots ele andou andou meio mal um tempo. Ano passado foi o Eagles, foi o Kansas City Chiefs e o Eagles, inclusive o time que O jogou Kansas City Chiefs estava em São Paulo agora, não foi? estava esse ano em Disputou. São Paulo, perdeu pro Chargers, enfim. O Patriots, depois de uma fase muito ruim, voltou a ser o melhor time, hoje está o melhor time. Então, e alguns times têm direito no Brasil, eles ativam no Brasil. O Patriots é um dos times que ativa no Brasil, a gente ajuda o Patriots também, o Patriots e o Miami Dolphins. Enfim, então vem, assim, quando a gente pegou a NFL em 2015, eram 3 milhões de brasileiros interessados em NFL. Esse número pulou para 45 milhões ano passado, de pessoas Eu lembro interessadas. que meu ex-marido era fanático, meu casamento era um inferno da março a novembro, né? Quando é que é a Aham. temporada? Que é De toda... setembro a fevereiro. Eu tô brincando, mas eu tinha aquele dia sagrado Tem, de assim, assistir. galera, A quem é noite fã é sagrada. muito fã. São 10 milhões de fãs ávidos no Brasil, galera aqui. E é isso, assim, foi um desafio grande. Assim, agora a NFL montou um escritório, a gente não está fazendo mais tudo para eles, ainda faz bastante coisa, outra parte Não comercial. quer dizer que agora a toca. gente vai entrar na Centauro, vai ver cada vez mais bola de futebol americano disputando ali as prateleiras. Brasileiro? Tem o Cairo Santos, que é um kicker, que é o que chuta, né? Enfim, tá na liga há muito tempo. Tem o filho do Vitor Belfort, é quarterback, tá na universidade nos Estados Unidos, é uma esperança de possível. Filho do Vitor com a Joana Prado, né? Eu Então, sei. então é um personagem legal também, um garoto bacana. Então é isso, assim. Mas a gente, de fato, hoje tem um atleta apenas A na gente liga. hoje tem um atleta. A gente teve um atleta que quase entrou no Dolphins, Euduzão, um atleta brasileiro nascido e criado aqui. Mas é isso, assim. Mas agora a coisa foi, assim. É um esporte que é difícil você deixar de ser fã. É um esporte, quando você conecta, é um esporte muito estratégico.
Ele é muito físico, mas ele é muito bacana, E assim. vai ter o show também do Vai ter um show no intervalo, show do assim. intervalo, que é o... Vai Que é o ter que todo mundo sabe, né? Quem que vai. do Super Bowl. O jogo do Brasil teve shows, né? Vai ter no Rio, vai ter show também. Podia fazer um evento anterior que é para ensinar as regras É, do a gente agora tá com a jogo. Globo abraçou também, né? O Grupo Globo Para pegou, então, catequizar as pessoas, então porque eu tem acho... sempre esse trabalho de... Até porque jardas, né, são medidas que a gente não está familiarizado, né? Outra É, métrica, outro não, sistema. assim, quando você entende, tem umas regras muito básicas, se você entender, você já começa a achar legal. Mas é um esporte que de primeira você estranha e precisa de... É um esporte que muito De um amigo traz letramento. amigo. Normalmente o pessoal, um amigo meu é fã, ele começou a me explicar e hoje eu amo. Bom, Sabe? estamos terminando o programa, mas eu queria só que você falasse rapidamente de 2 outras coisas que você fez recentemente e que você continua fazendo, que foram as FIFA Fun Zones e a Meia Maratona do Cristo. Então, vamos fechar você contando também desses Bacana. projetos, por Tentar favor. falar rápido também, para não ser chato. Mas a gente fez em 2023, a gente fez a fanzone da final da Libertadores, né, do Fluminense, para Conmebol. Ano passado a gente fez a da final a gente fez Essa a foi Copa na arena América. essa arena estava em E Copacabana. essa foi agora, no Mundial de Clubes, né? Um projeto, tem muita história maluca, assim, um projeto muito arriscado que a gente, mas que foi muito bacana. Foram mais de 100 mil pessoas que passaram por lá, né? A E gente, essa energia de torcer juntos, né? não, e assim, tem muita gente que foi lá, foi o evento gratuito, assim, muita gente que não tem acesso ao Maracanã, sabe? Que é muito fã do Flamengo, muito fã do Fluminense, muito fã do Botafogo, mas não consegue levar a família para o Maracanã. Então aqui teve a oportunidade de torcer junto, num ambiente assim. E a energia da turma foi impressionante, assim, muito bacana. O evento que a gente ia perdendo dinheiro, né, se os times fossem avançando, porque o nosso custo marginal era bem maior que a nossa receita marginal. Então, no final, o Fluminense deu um prejuízinho pra gente, mas assim, Mas deu muito. uma alegria para grande parte da população, inclusive Para para mim mim. não, para mim não. Mas assim, mas foi muito bacana. E agora ano que vem a gente tá também fazendo uma consultoria para a FIFA agora já para a Copa do Mundo Feminina, que vai ser no Brasil, né, daqui a 2 anos. Vou ter que te chamar aqui de novo, porque é muito projeto para ele falar de uma vez só. Muito projeto. E a Meia do Cristo. E a meia maratona? A Meia do Cristo, esse ano a gente fez a 5ª edição, É né? sempre no dia É sempre final no do ano, final né? de semana, é sempre no mês de aniversário do monumento. Em janeiro. Em outubro. Desculpa. De Nossa Senhora Aparecida, 12 de Eu outubro. tava É sempre pensando que era o próximo ali. aniversário da cidade, né? E a gente tem um limite ali de 1.500 participantes, porque a gente quer dar uma experiência boa de descer, todo mundo desce de trenzinho, senão tem uma fila grande. E é um evento sucesso total, sold out sempre, assim, mais de quase 30 países esse A ano. chegada é onde? Chegada onde as vans param, no pé do Cristo. Ah, tá. Sobe até que Tem que fazer no que vem, né? Legal. E 30 países amadores, assim, dezenas de participantes que descobriram sobre o evento e vêm, né? E é um evento que a gente vai expandir para um circuito de provas icônicas cariocas, que a gente vai divulgar em breve, esse ano que vem. Legal. E você continua praticando algum esporte? Hoje eu pratico o que dá, assim, sinto muita falta desse, que eu estava falando, assim, desse momento de correr, de nadar, assim, tudo muda, né? Quando você começa o dia correndo, nadando, ao ar livre, assim, é realmente diferente, mas fui pai um pouco mais velho, tenho 2 filhos pequenos, então eu levo eles na escola, e daí o que dá eu faço depois. Tô remando na academia, mas assim, mas conectado ainda com alguma prática. Bom, e a Fernanda, que é atleta, também é empresária, né? Você tem uma produtora em sociedade com seu marido Sérgio. Sim, a gente, além de produzir conteúdo, agora a gente tem um projeto que é o Protocolo Fernanda Keller, eu vou estar atendendo, fazendo mentorias. Como o Ironman cresceu, tem muita gente começando agora, eu vou estar treinando não só pessoas, mas está fazendo experiências, né? São eventos que eu vou estar compartilhando toda essa a minha vivência com o esporte que eu ajudei a criar, né? Então tem muita coisa boa acontecendo e eu vou estar sempre divulgando no Instagram, que é a Maravilha. Fernanda Keller Oficial. Então toda hora tá fazendo alguma coisa, compartilhando. É muito de estar trazendo, né, todo o conhecimento e tudo que eu acredito, né? Esse protocolo é falar o que eu acho que é importante. Por exemplo, Antônia, vamos treinar? Então, o que é importante você prestar atenção? É a parte clínica, é a parte mental, é a parte de respiração, como se cuidar, porque as pessoas também, as mulheres, os homens também, né, querem treinar, mas tem uma questão de cuidar da pele, filtro solar adianta, não adianta, tem uma infinidade de coisas que são super importantes para você ter longevidade, né, e saúde. Porque E eu acho que alimentação também, que é um pilar fundamental. nutrição, então o que realmente você precisa, o que você não precisa, né? Você tem que ter esse acompanhamento, porque praticamente hoje você vai fazer uma prova de Ironman, uma maratona, tem tanta opção de suplemento, então tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam, e tem coisas que vão funcionar
para você que é diferente para mim. Então, você tem Uma consultoria acompanhamento individualizada. individual. E o que realmente você precisa, o que você pode conseguir comendo e bebendo alimentos e coisas saudáveis, né? Então, às vezes, você tá gastando dinheiro Você à pode toa. estar suplementando selênio com castanha do Pará. Você não precisa Você de. precisa de ter um bom acompanhamento médico e nutricional. E tem um trabalho também que eu faço que é lindo, que é a biocinética do Léo Metsavar, o Gustavo, que a gente consegue, antes de treinar a pessoa, ver toda Eu o fiz essa mapa avaliação. dessa. É genial. É genial. Então, É assim, vamos genial. correr? Vamos. Então, eu levo você na biocinética, e chega na biocinética, eu falo assim, ó, vamos fortalecer aqui, ali, eu tenho todo o seu mapeamento para ver antes de você se machucar, porque o esporte ele é democrático, mas você tem que cuidar de você para você aguentar fazer. Então, Que analisa toda a forma como você movimenta o seu corpo. exato. Eu já fiz isso, já levei isso num projeto de esporte, esse que a gente falou com essa marca esportiva, eu já levei Seu Jorge, Isabel Goulart, várias pessoas que eu trabalhava nessa época com a parte da Nike do entertainment, então eu Ele virou viajei. corredor, né? O seu Oi? Jorge virou corredor, Seu né? Jorge continua correndo, a gente treinou junto uma época. Até o Marcelo D2 correu na Correu época com a também. Nike. Então É. foram várias pessoas que não são do universo do esporte que passaram a colocar o esporte na vida delas. Então, essa consultoria, né, eu não tenho um nome para isso, mas no caso seria a minha orientação para que a pessoa conseguisse chegar a um Ironman e que ela colocasse isso como estilo de vida de forma saudável, né? Que não fosse assim, que tem gente que troca, né? Leva o estresse para onde ela vai. Não, larga o estresse bem longe e vem curtir o esporte, porque aqui no esporte não cabe estresse, né? Não cabe você ficar nervoso para competir, ficar trazendo tensão. Quem é amador fazer o esporte tem que se divertir muito mais do que qualquer coisa. Os resultados eles vão aparecer, mas acima de tudo, A recompensa qualidade a de moeda é vida. outra, né? É. Bom, obrigada pela participação de vocês. Estamos chegando ao fim do programa, mas antes eu queria compartilhar as minhas dicas do Rio de Janeiro com vocês. O que eu Oba. selecionei para esse fim de semana que vai Boa. estar movimentando a cidade, além. O que as pessoas vão estar fazendo quando elas saírem do mar Não, nesse e fim olha de só, eu semana? já peguei o contato dela direto aqui, então já vou ligar para saber as dicas aí toda hora. Não, na fonte. Até o dia 25 de dezembro, o Parque Bondinho Pão de Açúcar recebe a Vila do Noel no Morro da Urca, de 11 da manhã às 6 da tarde, com Casa do Papai Noel, feira temática, ambientação natalina e atividades diárias para as crianças. O Bom Velhinho está presente todos os dias para fotos e interações. E sábado chega com uma agenda musical que movimenta a cidade. No Quali Stage, Fábio Júnior apresenta a turnê Bem Mais que os Meus 20 e Poucos Anos, relembrando hits que atravessam gerações e reacendendo a conexão emocional que ele tem com o público e com toda a sua história. Já na Lapa, a Fundição Progresso recebe o show de despedida do Planet Hemp, marcando o encerramento de uma trajetória que influenciou e transformou a cena musical brasileira. No dia seguinte, em Copacabana, o Forte ganha clima natalino com um concerto gratuito da Orquestra Forte de Copacabana, que reúne jovens talentosos em um repertório que transita entre clássicos de Natal e músicas brasileiras. Também no domingo, de meio-dia às 4 da tarde, o Santa Teresa M Gallery promove um brunch a 4 mãos, comandado pela chefe Luana Malheiros e pelo chefe pâtissier francês Sacha Lecoinet. Uma experiência que une brasa, técnica francesa e memória afetiva. Os convites estão à venda pelo Simpla. Nesse mesmo dia, Eduardo Moscovis encerra a temporada de Motociclista no Globo da Morte, no Teatro Poeira. O monólogo mergulha nas múltiplas camadas da violência humana e provoca o público com reflexões intensas e necessárias. Para a gente se despedir, fala aqui na câmera fechada de novo o seu Instagram, convida aí seus prováveis discípulos. Exatamente, é o Fernanda Keller Oficial, meu canal no YouTube, que tem muito conteúdo, né, sobre esporte, que é o Fernanda Keller TV no YouTube. E eu vou estar dando dica lá e você pode falar direto comigo, porque sou eu que respondo. Bom, para a competição desse fim de semana, as vagas já esgotaram, mas meia maratona já abriu. Como é que ainda dá para correr atrás? Vagas esgotadas, né, para o Rei e Rainha, mas todos convidados a estar lá com a gente, assistir as provas, são várias provas, de 6 da manhã até meio-dia, 1 da tarde, sábado e domingo. O Rio Sport Village, a entrada é gratuita, né, começando hoje, né, dia 11, 12 e 13, na Marina da Glória. E Então, para acompanhar tudo que você faz, tem o Instagram da Effect Sport? Pode Effect Sport, né, o esporte em inglês no singular, SPORT, por numerologia. Tem bastante coisa lá, tem o do Rei e Rainha do Mar também, o do Rio Sports, SPORTS Village, também tem todas as palestras, tá todas as informações lá. E, de novo, o Sports Village super
aberto a todos, palestras, expositores, tem uma parte social também. A Vamos lá, primeira edição do Fernando. evento. Vamos, Vamos com lá. certeza. Sempre prestigiando os eventos do Effect, do Pedro. Com certeza são super bem organizados e uma festa. Muito Bom obrigada. ter amigos. E se você que está nos acompanhando curtiu essa entrevista, por favor, compartilhe. Semana que vem tem mais aqui no YouTube da JBFM.